O personagem que investigaremos hoje teve uma forte presença na mídia argentina por 5 anos. 5 anos que foram suficientes para se tornar uma das celebridades mais polêmicas e bizarras de uma época. Uma figura que hoje se mantém presente em memes e tantas outras vertentes da cultura popular. O nível de exposição era tão alto que ele chegou a gravar um vídeo dentro de um hospital, na sexta-feira, 22 de novembro de 2013. Neste vídeo, com um sorriso que não conseguia esconder completamente a dor, anunciava que estava internado para finalmente ser curado de tudo que precisava ser curado. Ele também enfatizava seu desejo de aproveitar a vida plenamente. Essas palavras aliviaram muitos que temiam seu destino inquietante. A figura pública não havia causado uma boa impressão nos dias anteriores. Enquanto estava em Miami, usou suas redes sociais para informar que retornaria a Buenos Aires devido a preocupações com sua saúde. Com um tom amargo, ele escreveu que aquela era sua última tarde em paz naquela cidade norte-americana que tanto gostava e que havia sido palco de muitas de suas aventuras. Era notório que as cirurgias haviam deixado graves sequelas em sua saúde. Uma lesão no joelho, que datava de 2009, o fez sofrer mais de 6 operações e revelou muitos outros problemas. Quem antes se destacava diante das câmeras dançando e usando trajes extravagantes e caros, foi fotografado com bengalas e um pouco debilitado. Claro, os paparazzi se encarregaram de retratá-lo da maneira menos conveniente para alimentar o interesse mórbido do público, que não queria perder um único detalhe do que estava acontecendo com o empresário. Por que era tão excitante e hipnótico vê-lo? Simples, porque se tratava de um sujeito em que era difícil diferenciar onde terminava a pessoa e onde começava o personagem. Além disso, era capaz de passar do mais recalcitrante egocentrismo a uma pose triste e quase melancólica. Sem ir mais longe, em seus últimos meses, havia dado algumas entrevistas onde havia abandonado temas frívolos para filosofar sobre a morte. No entanto, a mensagem da clínica parecia contundente. O homem, finalmente, estava disposto a encarar uma nova etapa. Alguns até chegaram a especular qual seria o próximo passo de sua carreira caótica e imprevisível. Para surpresa de todos, esse próximo passo nunca chegaria. Mas não nos adiantemos. Como foi que o filho de um empresário de sucesso renegou seu legado para se dedicar ao showbiz? Foi difícil começar ou foi fácil? A que se deveu sua queda estrondosa? Mas mais importante ainda, por que ele conseguiu conquistar toda uma geração? Para responder a estas e outras perguntas, vamos percorrer um longo caminho, coberto de fama, superexposição, críticas, momentos de alegria e momentos de tragédia. E vamos voltar até o 25 de novembro do ano de 2013, o dia em que Ricardo Ford morreu. Ricardo realizou todo tipo de material audiovisual ao longo de sua carreira, gravações de videoclipes, coreografias ao vivo, esquetes, de um monte de coisas. Às vezes é difícil encontrá-los, pois podem estar postados em outros países e bloqueados na Argentina por questões de direitos autorais. Ricardo Ford nasceu em 5 de novembro de 1968, em uma família abastada. Seu avô havia formado uma empresa de chocolates e outras guloseimas que conseguiram se destacar com estatísticas mais do que favoráveis. Seu pai, determinado a não desperdiçar isso, havia assumido as rédeas do Império Ford, assim que teve a chance, demonstrando sua determinação e uma grande habilidade para os negócios. E é que Carlos Ford era um homem duro, acreditando que tudo na vida é uma questão de disciplina. Ele trabalhava cerca de 12 horas por dia e só pedia uma coisa ao seu ambiente: perfeição. Por isso, quando Ricardo chegou ao mundo, Carlos se propôs a prepará-lo para se tornar seu sucessor. Por que alguém recusaria um negócio familiar que rendia milhões e colocava o nome do clã em uma posição de poder e privilégio? Carlos nunca imaginou que alguém pudesse querer renegar tal legado. Por isso, quando já em seus primeiros anos de rebelde adolescência, Ricardo se rebelou contra seu comando, a primeira coisa que sentiu foi um enorme desconcerto. Ricardo tinha caráter, mas distante da lógica e frieza dos números. O rapaz mostrou desde o início um enorme entusiasmo por tudo que cercava o universo de sua mãe. Marta tinha o hábito de visitar todas as peças que estreavam no Teatro Colón. Ela já foi uma promissora cantora lírica, com chances de sucesso no mundo do entretenimento. E aquele assunto pendente a perseguiria até o fim da vida. A mulher apreciava as grandes tragédias clássicas, enquanto se imaginava em um mundo onde ela estava no palco. Ricardo havia sentido uma empatia precoce pelo sonho de sua mãe.
E logo se mostrou mais entusiasmado em ir ver óperas do que passar tempo na fábrica sobre a qual seu pai costumava falar com tanta adoração. Enquanto Carlos estava no escritório, Ricardo passava horas imitando coreografias e se olhando no espelho, fantasiando. Conquistar um público que aplaudiria apenas ao ver a cortina se abrir? Depois, com o cair da tarde, seus sonhos se nublavam, e rapidamente sua mãe pedia que ele a ajudasse a receber seu pai. Quando ele finalmente chegava, a mesma sequência sempre se repetia, de maneira inexorável. O homem olhava tudo ao seu redor sem conseguir disfarçar seu desagrado. E concluía dizendo que não podia crer que seu filho sequer soubesse arrumar uma mesa corretamente. Ficava claro que entre eles não havia química, algo que se aprofundou quando Ricardo tinha 14 anos. Certa vez, não mais conseguindo ocultar a frustração que sentia pelo desprezo do filho por tudo relacionado à empresa, Carlos perguntou a Ricardo o que esperava fazer com sua vida, e ele não hesitou em responder, esperando que Carlos quisesse saber. O outro, herdar, foi a única palavra que saiu da boca do jovem. Com o tempo, Ricardo percebeu que Carlos era realmente culto, sabendo não só sobre chocolates, mas quase tudo. Também diria que viver sob o seu teto significava submeter-se ao seu terrível autoritarismo. Esse reinado de terror se intensificou quando Ricardo confessou sua homossexualidade. Carlos fez ele se sentir culpado por isso e não perdeu a oportunidade de lembrá-lo que isso o envergonhava como nada no mundo. Prefiro ter um filho drogado do que um filho homossexual, foi o seu cruel veredito. Ricardo baixou a cabeça e começou a passar cada vez mais tempo na academia, onde descarregava grande parte da dor que lhe causava. O conflito contínuo com seu pai. Por um tempo, ele não via seu lugar no mundo, mas numa viagem em família conheceu Miami e se apaixonou à primeira vista. A paisagem, o luxo, os rostos jovens e bonitos, a moda, a atitude despreocupada daqueles que passeavam em seus veículos conversíveis entre enormes palmeiras. Tudo parecia sob medida para ele. O garoto então decidiu que terminaria o ensino médio e sairia de casa no dia seguinte. Ele iria para Miami, iria se reinventar lá, iria experimentar essa liberdade que sentia ser negada desde seus primeiros dias. Naquele momento, ele provou que a determinação dos Ford também corria em suas veias. Quando o momento chegou, ele arrumou uma mala leve, pegou as economias que sua posição privilegiada lhe havia proporcionado e pegou um avião. Ele não pensava em nada além de aproveitar o presente, não sabia que aquela cidade moldaria seu destino. Miami. Como previsto, Ricardo, conhecido como Rápido, sentiu-se à vontade. Seu físico logo o fez se destacar, e seu nome começou a ser uma constante na noite de Miami. Carlos prometeu enviar-lhe dinheiro desde que ele conseguisse um emprego tradicional. Ao descobrir que seu filho dançava em uma boate, decidiu, ofuscado, não lhe transferir mais nenhum dinheiro. Marta, porém, achava aquilo injusto, e sem o marido saber, passou a pagar os gastos de Ricardo nos Estados Unidos da América. Talvez o fato de seu filho decidir que queria ser cantor tenha acendido algo dentro dela, ou talvez ela estivesse fazendo isso para se opor a Carlos. Mesmo assim, Ricardo não perdeu tempo, e graças aos seus contatos e à sua carteira ainda recheada, continuou aprimorando seus talentos artísticos. Carlos apresentou-lhe um amigo produtor, Palito Ortega, numa tentativa de mostrar uma trégua. O cantor ouviu Ricardo e admitiu que ele cantava bem, mas que não tinha o que era preciso para ter sucesso. O jovem desistiu após receber uma mensagem de uma autoridade no assunto? De maneira nenhuma. Ele estava acostumado a ninguém acreditar que ele poderia conseguir, então ele fez o que sabia fazer melhor. Ele dobrou a aposta. Foi assim que Ricardo começou a alternar longas jornadas de academia, com mais aulas de dança e canto, e uma rotina que o levava de segunda a segunda a visitar clubes noturnos. Foram tempos de vícios e madrugadas eternas, onde Ricardo não parava de sorrir e contar para quem quisesse ouvi-lo. Seu plano de se tornar famoso. Em certo momento, ele conheceu Gabriel, um homem mais velho que o convidou para ir com ele a Los Angeles. Ele afirmou que faria Ricardo ter sucesso e este não duvidou. Então vieram os testes, ensaios cada vez mais sacrificantes e jornadas duplas nas academias. Disse que por essa época ele conheceu Gianni Versace, Liza Minnelli, Madonna e Elton John, entre tantos outros. Ricardo acreditava que, enfim, a sorte lhe sorriria. No entanto, após alguns meses, ele percebeu que estava diante de um novo beco sem saída. Ninguém voltava a ligar para ele. Ninguém parecia interessado em oferecer-lhe um contrato para que mostrasse os talentos que estava desesperado para exibir.
Quando percebeu que não podia conseguir mais nada com Gabriel, fez uma jogada ousada e decidiu gravar algumas demos de forma independente. Ele até gravou um clipe para divulgar essas canções. Foi uma despedida. Isso o levou a fazer uma audição para um produtor de grande porte, que finalmente optou por um garoto porto-riquenho que também estava no mesmo lugar. Era Ricky Martin. Ricardo parecia chegar aos lugares certos, mas sempre fora de hora. Assim, todo esse esforço não foi em vão. Sua trajetória, ainda desconhecida, alcançou os ouvidos de uma produtora de um programa de televisão peculiar. Era um programa noturno de Miami que sempre terminava com shows ao vivo. Por lá haviam passado grandes artistas como Enrique Iglesias e Alejandro Sanz. Assim, Ricardo sentiu a esperança se renovar dentro de si. Ele se apresentou pontualmente e de forma adequada, encantando a todos antes e durante a entrevista lendária diante das câmeras. Na mesma, pediram-lhe para tirar a camisa e ele falou sobre seus sonhos. Em nenhum momento mencionou suas origens nem a fama do seu sobrenome em sua terra natal. Ricardo era o mais genuíno, um jovem com desejo de ser autêntico. Após conquistar os apresentadores, ele se entregou ao show cantando 2 músicas. Eles o aplaudiram de pé. Ricardo se despediu, prometendo voltar logo com um disco já gravado. Naquela noite, ele ficou ao lado do telefone, esperando pelo caça-talentos evasivo. Recebeu ligações de amigos com parabéns, mas os despachou rapidamente. Com o passar do tempo, Ricardo continuava visitando os estúdios, mas começou a sentir que algo dentro dele se quebrava. A voz de seu pai começou a preencher seus pensamentos com frequência crescente. E se o homem estivesse certo? E se ele estivesse apenas se envergonhando? E se nunca fosse capaz? Esses pensamentos começaram a corroer sua até então inabalável confiança em si mesmo. Um dia, Ricardo deu as costas para Miami, retornando à Argentina. E não só isso. Quando chegou à casa da família, foi procurar Carlos e, sem baixar o olhar, disse que estava disposto a assumir a empresa. Ele disse sem gaguejar, mas dentro dele todo o mundo estava desmoronando. E esse poderia ter sido o fim. Talvez nunca mais teríamos ouvido falar de Ricardo, e ele teria decidido continuar com esse legado. Não é estranho que os sonhos não se realizem. Acontece com todo mundo. No entanto, Ricardo Ford não foi qualquer um, e é por isso que agora vamos continuar com a sua história. A morte do pai. Nos meses seguintes, Ricardo frequentou assiduamente a Rua Gascon 329 em Almagro. Diariamente ele contemplava o cartaz que o recebia. Lá, ele via o nome da empresa que incluía seu sobrenome. Era o ano de 1997, e Ricardo acreditava entender que os Ford não podiam fazer outra coisa senão participar desse enorme negócio. Pela primeira vez, Carlos acreditava que tinha seu filho na palma da sua mão. Não sabia que Ricardo tinha um trunfo na manga. Seus dias em Miami deram ao jovem uma visão mais inovadora de certas coisas. Antes que pudessem dizer não, ele se dedicou a dar uma nova cara à marca, informatizou planilhas e inventários, e quando todos perceberam, estavam modernizados. Carlos assentiu lentamente, com aprovação, mas certamente surpreso, e esse era o começo. Depois de ter mostrado ao seu pai que estava disposto a levar aquilo a sério, Ricardo propôs um novo produto. Algo que ele viu nos Estados Unidos e que ainda não era comum no Brasil. Era sobre as barras de cereal. O mais velho dos Ford mostrou-se desconfiado. Uma barra de cereal não poderia ser um doce. Ou poderia? Com algum receio, foram feitos os primeiros investimentos e os resultados deixaram todos de boca aberta. Em menos de um mês, as vendas das barras de cereal da Felford, as primeiras da Argentina, quebraram todos os recordes estabelecidos. Aproveitando que seu pai já não podia subestimá-lo nos negócios, Ricardo comunicou que ele e seu parceiro Gustavo queriam ser pais. Carlos pagou a barriga de aluguel realizada na Califórnia sem hesitar. Dessa transação, onde Ford escolheu uma doadora de óvulos, nasceriam os gêmeos Felipe e Marta. Ricardo escolheu o nome das crianças pensando em sua sempre amada mãe e em seu avô. De alguma forma, ele entrou no negócio que sempre foi destinado a ele e se encarregou de levar a árvore genealógica a um novo nível. Isso ocorreu em 2004 e significou o fim definitivo da guerra entre Ricardo e Carlos. Ou pelo menos foi uma trégua que durou até não poderem mais continuar discutindo.
Em 2007, o empresário de 83 anos saiu de casa e desapareceu. Carlos costumava passar dias inteiros em sua fábrica, um lugar que considerava sua casa. Às vezes se perdia por aí, vivendo uma vida dupla, conhecida por todos, mas não comentada. Naquela ocasião, porém, a ausência foi mais longa que o normal. Seus filhos e esposa se empenharam em contatar hospitais e delegacias, buscando saber se ele tinha se envolvido em alguma dificuldade. Eles até suspeitaram de sequestro, mas ninguém tinha informações sobre Carlos. Ele tinha fumado até que chegou à mansão Ford uma ligação do necrotério. Eles encontraram um corpo e temiam que fosse do recentemente desaparecido. Embora fosse o mais novo, Ricardo se propôs a ser o responsável por ir verificar se realmente haviam encontrado seu pai morto ou se era um mal-entendido. Ele chegou sem impedimentos diante de uma maca com um volume coberto. Quando um médico puxou os lençóis, Ricardo viu o rosto de Carlos. Pela primeira vez, o olhar de seu pai não o julgava. Ao perguntar como ele tinha chegado lá, Ricardo descobriu algo que o chocaria. Seu progenitor havia falecido enquanto mantinha relações com sua amante, uma mulher com quem aparentava ser outra pessoa. Com ela, abandonava seus trajes elegantes e fingia ser uma pessoa muito menos poderosa do que realmente era. Para que a mulher não suspeitasse de nada, ele sequer havia revelado seu nome verdadeiro a ela. Ele se fazia chamar Ricardo Ricardo. O verdadeiro nunca soube como lidar com isso. Será que seu pai usava seu nome quando queria ser livre, quando era feliz? De verdade? Era uma espécie de estranho tributo? Carlos Ford, o homem de família impecável que nunca conseguiu dizer um "eu te amo" para seus filhos. O homem que em seus momentos de lazer brincava de ser taxidermista e tinha em sua empresa cabeças de cervos, búfalos e até elefantes, já não estava mais neste mundo. Ricardo, por sua vez, estava prestes a completar 40 anos e sabia que um grande peso o abandonava. Sabia que um grilhão invisível finalmente se rompia. Percebi na hora que era o momento de retomar o sonho que tinha pausado. Já não tinha mais nada que temer, o artista. Naqueles anos, o YouTube não era a máquina de monetização que é hoje. Mesmo assim, foi a plataforma escolhida por Ricardo Ford para se tornar independente? Determinado a retomar sua luta para ser um artista, o homem decidiu não depender mais de alguém confiar nele. Agora ele tinha parte de uma herança que lhe pertencia, e enquanto seus irmãos cuidavam da empresa familiar, ele decidiu que era hora de ir com tudo ou nada. Ele tentou pilotar um reality show mostrando sua vida. Contudo, ele não estava mais disposto a tolerar as oscilações dos produtores. Ele não queria promessas nem mais delongas. A morte de seu pai despertou em Ricardo uma obsessão pelo fim de sua própria vida. Ele estava certo de que não iria envelhecer e não se cansava de repetir isso. Por isso, quando chegou o momento em que tudo parecia voltar a estagnar, ele decidiu que seria seu próprio produtor, também seu próprio diretor e o ator principal de sua vida. Seu reality show logo cativou um público de nicho. Em cada uma das transmissões, Ricardo se mostrava na academia, em festas, em restaurantes caros ou simplesmente vivendo a vida sem que nada o impedisse de aproveitar. Havia ostentação em cada coisa que ele mostrava, claro, mas também havia um estranho lado humano. Como se ele mesmo soubesse que todo esse glamour que tanto o definia e que ele gostava não fosse mais do que um mero ilusão. Ricardo também era impulsivo e podia passar de fazer piadas a se mostrar errático e propenso a ficar com o olhar fixo no nada. Passava de ser hiperprodutivo a se perder em abismos mentais. Parecia viciado na frivolidade do superficial, mas também não temia se mostrar fraco e profundo. Havia uma pose, mas também um pedido. Havia uma busca, uma necessidade imperiosa. Todo aquele que se aproximava do material o consumia. Em primeira instância, como quem olha, uma espécie de paródia, depois, por algum motivo, aquilo se tornava viciante. Dessa forma, o programa conquistou um espaço na meia-noite da televisão argentina. E o resto é história. Ninguém escapava da influência e do estranho carisma de Ford. Isso ocorreu, por exemplo, com as filhas de um famoso apresentador de televisão argentino. As meninas mostraram o material ao pai, o que foi um divisor de águas. O bem-sucedido apresentador em questão era Marcelo Tinelli. Quando Tinelli viu aquele homem dançando, cantando, viajando e discutindo com seus seguranças musculosos e oleosos, ele sabia que havia um produto que poderia seduzir as massas, e ele não estava errado. Ford foi convocado para ser dançarino em um concurso líder nas classificações. Ele não era mais o rapaz tímido que participara da televisão de Miami. Poucas aparições bastaram para ele ganhar fãs e detratores.
Por um lado, alguns o acusavam de ter alcançado sua posição apenas por ser rico. Outros o viam como um sopro de ar fresco no círculo sempre fechado e sufocante da televisão. Ford não era apenas uma nova personagem, mas também criava suas próprias polêmicas, sendo uma espécie de vórtice que absorvia tudo. A exposição excessiva fez com que ele se obcecasse cada vez mais com sua aparência, aumentando a frequência de cirurgias em sua vida. Ele operou a coluna, operou os calcanhares para ser mais alto e, quando machucou os joelhos, recusou-se a descansar como todos sugeriram. Segundo ele, agora que havia chegado onde sempre quis estar, não podia se dar ao luxo de descansar. No ano seguinte, tornou-se jurado daquele concurso, no qual havia brilhado. E as controvérsias em torno de sua figura não fizeram mais do que aumentar. Os jornalistas sabiam que tinham uma personalidade a explorar. Todos previam que as pessoas se cansariam rapidamente de seu rosto, mas Ford soube se manter relevante. Apesar de realizar seu sonho, chamava a atenção que ele sorria menos que antes. Tarde descobriria que estar sob os holofotes o estava mergulhando na mais densa das escuridões. E é assim que nossa história volta ao início. Anos difíceis. Ricardo teve seu próprio programa noturno, estreou obras de grande envergadura, teve marcas de roupas e fragrâncias com seu nome. Ele se mostrava consciente de seus privilégios, mas logo em seguida agia como um ditador com seus funcionários. Havia de repente algo de seu pai nele, algo que ia além do sobrenome. Desperdiçava sua fortuna e ria daqueles que diziam que seu círculo o usava. A mídia também não foi piedosa com sua sexualidade. Ricardo preferia se mostrar com mulheres, mas o tempo todo queriam que ele saísse do armário. Era a única coisa que parecia querer manter em privado, como se a vergonha de Carlos ainda ressoasse como um eco dentro dele. Após ser perseguido por paparazzis, ele foi forçado a admitir sua bissexualidade. Não parar levou-o a se tornar viciado em morfina, e esse vício, por sua vez, levou a danos em outros órgãos. Quase morreu de peritonite devido a uma perfuração no duodeno, e admitiu, já quebrado, que até pensou em tirar a própria vida. No último tempo, falou abertamente sobre os 16 parafusos de titânio que tinha em suas costas, da dor insuportável que vivia segundo após segundo. Disse que os médicos haviam arruinado sua vida, que muitos, apenas para receberem seus cheques, haviam recomendado operações que apenas o danificaram mais e mais. Quando viajou de Miami com uma fratura no fêmur, estava debilitado e foi visto em uma cadeira de rodas. Ele se irritou quando perguntaram se teriam que amputar sua perna. Naquele momento, ele percebeu que havia alimentado uma fera que agora não queria deixá-lo ir. Sua carreira foi meteórica, sua queda, estrondosa. Na sexta-feira, 22 de novembro de 2013, ele trouxe um pouco de tranquilidade para os curiosos sobre ele. Na segunda-feira, 25, ele faleceu. Tinha apenas 45 anos e sofreu uma parada cardiorrespiratória, resultado de uma infecção generalizada e uma massiva hemorragia interna. Uma junta médica determinou alguns dias depois que não houve negligência médica. O golpe foi inesperado, tão rápido quanto Ricardo havia aparecido, ele se foi. Apesar de ele querer que suas cinzas fossem espalhadas do alto do obelisco, sua família o enterrou em um cemitério privado. Quando sua vida se apagou, foi como se um furacão parasse de repente. A ausência de Maradona causou desconforto na televisão argentina, que estava acostumada com sua presença constante. Foram apenas 5 anos, mas 5 anos que redefiniram um meio que se gabava de controlar tudo. Apesar de Ford ter sido consumido por sua ambição, é inegável que, à sua maneira, deixou uma marca singular em sua espécie. Parte de sua humanidade frágil, mas sincera, o mantém vivo em memes. Hoje, diversos elementos carregam sua imagem. É quase uma caricatura de si mesmo, mas também um lembrete. Um anti-herói, definitivamente inofensivo, que, segundo seus mais queridos, apenas buscava um pouco desse carinho que a vida sempre lhe negou. Os sobreviventes a ele prosseguiram com a sequência de escândalos, que logo se dissiparam em meio a tantos outros. A pedra angular daquele império era o próprio Ford, um homem que em determinado momento foi acusado de ingênuo. As razões? Ele disse, e eu cito: "Sempre pensei que a fama serve para ensinar algo, ou para mudar mentes, ou abrir mentes. A fama em revistas ou na televisão é vazia. A fama te dá a possibilidade de as pessoas te ouvirem, de mudar ideias, formas de pensar, e sempre pensei que queria ser famoso para isso." Não podemos dizer que ele não conseguiu, embora seja verdade que seu legado é tão inclassificável quanto foi sua vida. Uma vida que estava repleta de sombras, mas também de uma luz incomensurável.
Mamãe, você cortou toda a luz, tocou em algo que eu toquei lá. Isso precisa ser consertado, pois não pode ser assim. Obrigado.